Vamos lá. Ana Drone. Ana, bom dia. Cleison. Leilson. A Bia. Bianca. Bianca. Bem-vinda, Bianca. Tânia. Tânia. Fátima. Fátima. Andréia Renault. Andréia Renault. A dona Nilma também está assistindo. Nilma. Fala, Nilma. A dona Kátia. Kátia. Bom dia, Kátia. O Delberto. Roberto. Dalma Oliveira. Deu bom dia, graça e paz. Como? Dalma Oliveira. Dalma Oliveira, bom dia, graça Não. e paz. Dalma Olívia. Oh, perdão, querida. Dalma Olívia. Xande. Xande. O Dudu Santos. Bom dia, reverendo. Bom dia, Dudu. Manda um abraço para a dona Celi. Ela já está ouvindo. Obrigado. O Xande, Miriane, Miriam e o seu Ferreira. O quarteto. Xande, Miriane e Miriam e o Ferreira. Roberto Bodô, bom dia, irmãos. Graça e paz de plantão. Um abraço dos acolhidos do Provida. Um abraço aí para os acolhidos do Provida. A Jaque. Jaque. Vamos compartilhando, hein, gente? Seu Simeão. Seu Simeão, bom dia, seu Simeão. E dona Maria Helena, bom dia para o casal. A Rose Teodoro. Rose, salam aleikum, Rose. E Teodoro. Júnior. Júnior. Bom dia, Júnior. Seu Osvaldo. Seu Osvaldo, bom dia, seu Osvaldo. Deus abençoe. A Rose botou Maleco Salom no ó. Aleikum salam.
Marcos Juscelene. Marcos Juscelene. Jamile e Gabriel. Dona Terezinha. Dona Terezinha. Já compartilhou? Isso aí, Dona Terezinha. Ela botou bom dia, povo lindo. Hein? Ela botou bom dia, povo lindo. É povo lindo mesmo. Alessandra Silva. Alessandra Silva. Bem-vinda, querida. Deus abençoe. Dona Maria José. Dona Maria José. Bom dia, Dona Maria José. Deus abençoe a senhora, toda a sua família. O Adilson. Adilson, bom dia. Dona Maria José. Ainda falar, Zé. Meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso estudo da Palavra de Deus nesse domingo de manhã, na nossa escola dominical, que por enquanto ainda continuamos na live e pedindo a Deus para muito em breve nós estamos reunindo presencialmente na casa do Senhor. Oremos então para iniciar esse culto. Deus eterno, nós te agradecemos imensamente, ó Pai, por tua graça e misericórdia para conosco. Pedimos, ó Deus, que tu nos faça entender, ó Pai, a situação que estamos passando, que, Senhor, nós possamos não somente compreender, mas humildemente aceitar a tua soberana e digna vontade e os teus planos eternos. Ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada cristã, nos fortalecendo cada vez mais, dando-nos, ó Deus, a esperança, dando-nos, ó Deus, as convicções necessárias através da tua palavra. Perdoa, Deus, o nosso pecado, as nossas falhas diante de ti. É o que nós clamamos em Cristo, teu Filho amado, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, o texto que vai servir de base para a nossa meditação hoje é Marcos capítulo 16, do versículo 14 ao 16. É um texto bem conhecido da igreja, é a ordem de evangelização. Lá no versículo 14, Jesus Cristo diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes,
e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A ordem evangelização. E nós vamos pregar hoje, vamos estudar o poder do Evangelho, que é uma responsabilidade da igreja, é uma responsabilidade de cada um de nós. Se nós prestarmos bem atenção, meus irmãos, nós vamos observar que a Bíblia, que a salvação que o Senhor Deus nos proporcionou, ela faz parte de um plano de Deus de salvar outras pessoas. E estas pessoas, assim como nós fomos salvos mediante a explicação da palavra, o testemunho da palavra e através das evidências que o Evangelho traz às pessoas convertidas. Portanto, é nossa responsabilidade, crentes convertidos, de propagar esse Evangelho para que novas pessoas venham à cruz de Cristo, novas pessoas venham ao arrependimento e aceitem Jesus como seu único e eterno Salvador. O Senhor Deus, na sua infinita sabedoria, Ele quis que a pregação do Evangelho fosse feita por homens, por nós. Por quê? Porque, meus irmãos, o Evangelho tem que ter uma prova, uma evidência de que o Evangelho realmente funciona, que o Evangelho realmente traz salvação, traz solução para o homem. Por isso, meus irmãos, que nós vamos ver as Sagradas Escrituras instituindo igreja, homens pregando para homens. E tudo gira em torno disso, porque a salvação não veio para ser um ato único na vida de uma pessoa e ela fosse tirada da terra. Está salvo, vem embora. Está salvo, vai para... Não. Está salvo, prega o Evangelho. Está salvo, prega o Evangelho. E Deus estrategicamente espalhou a igreja dele por toda a terra. Não é? O Senhor Deus tem pregadores, tem crentes, tem pessoas, como Paulo e Silas foram presos para testemunhar do Evangelho, como outras pessoas vão para dentro de hospitais para pregar o Evangelho, médicos que são crentes, pregam o Evangelho, enfermeiras, enfermeiros, enfim. Em cada ponto da sociedade você vai encontrar ali um verdadeiro crente testemunhando e falando de Jesus. Por quê? Porque o princípio estabelecido por Deus é esse. Por isso que nós não podemos negligenciar o que está registrado aqui em Marcos capítulo 16, quando Jesus Cristo dá ordem para os seus discípulos evangelizarem. A evangelização, ela é extremamente necessária para muitos aspectos na vida humana, porque o ser humano não se conhece. A pessoa não conhece Jesus. As pessoas não sabem sobre Deus. Analisam Deus de uma forma muito diferente daquela que o Evangelho vai apresentar em Cristo. E então, a necessidade da pregação do Evangelho é para dois pontos. Um para a salvação do homem e o outro para o juízo dele. Uma coisa que nós não podemos esquecer. Mas eu prego o Evangelho e ninguém se converte. Você não é responsável para converter ninguém. Quem converte é Cristo, é o Espírito Santo. Então, a minha responsabilidade e a sua é pregar, é falar, é viver como crente, testificar desse Evangelho, do poder desse Evangelho. Aí sim, Deus é que faz a obra. Para os que creem, salvação eterna. Para os que não creem, condenação eterna. É para juízo. Por isso, meus irmãos, a responsabilidade, tanto para a salvação como para aqueles que não querem a Cristo, cai sobre a igreja. A igreja realmente tem a responsabilidade de propagar esse poder do Evangelho. O Evangelho tem um poder de salvação em Cristo Jesus e também tem um poder de quem não aceita a mensagem dele, tá? De ser condenado ao inferno. Queiram ou não, porque é a palavra de Deus. O Evangelho nada mais é do que a palavra de Deus sendo pregada, ensinada. Tá? E do Novo Testamento para frente nós vamos encontrar o Evangelho sendo pregado pela graça em Cristo. A pregação do Evangelho é a graça de Deus estendida ao homem. E hoje nós vamos estudar esses aspectos do poder que o Evangelho tem. Né? A igreja, em muitos casos, tem negligenciado. Nós, os crentes, muitas das vezes, meus irmãos, nós nos acomodamos.
acomodamos. Eu já vi pessoas falando para mim, eu sou tímido, eu não tenho coragem de falar, eu não tenho coragem de dizer alguma coisa. Meus irmãos, o crente, quando começa a conversar com alguém, tá, ele pode puxar assunto de várias coisas, mas ele tem que ir conduzindo o assunto até Cristo, para ver se a pessoa conhece Jesus. Tá? Nós temos oportunidade todo dia, quer seja oportuno, quer não, nós estamos aí para pregar. Nós, na realidade, deveríamos ser chamados de tagarela, assim como Paulo foi lá em Atenas. Viu? Tagarela. O crente é tagarela. De Cristo, ele fala mesmo, toda hora, todo dia. Só não pode ser chato. Né? Porque eu conheço crente chato. Viu? Muito chato. Tem crente que fica perseguindo os outros. Não é nada disso. Tem crente que não pode ver uma imagem na cara de ninguém, que vai para lá e já desce o sarrafo. Nada disso. Pregar o evangelho não é isso não. Pregar o evangelho é você realmente ser instrumento na mão de Deus. Tá? E não é para sair por aí, que só a minha igreja está certa, só que não sei o que, esquece isso. Nós fomos chamados para falar, pregar Jesus, e não placa de igreja. É claro que nós vamos, né, como todo mundo faz, nós realmente vamos chamar uma igreja séria, onde se ensina a Bíblia, não é? E que possa realmente dar continuidade à edificação e à santificação daqueles que estão chegando na igreja. Então nós devemos, meus irmãos, largar de se acomodar. Nós estamos num período agora que não é difícil de pregar o evangelho, mas ainda assim na pandemia as pessoas estão indo, estão voltando, vão ao mercado, vão ao trabalho, né? Vão em alguns lugares, vão passear. Tudo isso é oportunidade. É oportunidade. Tá? Portanto, a mensagem de hoje está relacionada em aproveitar não somente o tempo, mas que é necessário por causa do poder do Evangelho. Nós vamos descobrir como é que o Evangelho é poderoso, viu? E nós temos que aprender a renunciar a algumas coisas, alguns confortos, né? Quanto mais moderno, mais coisas, parece que as pessoas estão mais acomodadas. Então sim, né? Tem preguiça para tudo. Eu morei numa cidade, no Rio de Janeiro, que na minha época de mocidade, nós saímos para evangelizar. Eu era o presidente da mocidade, e só que lá tem muito morro que não acaba mais. Então, andava 100 metros, nós subimos morro. E aí, já viu, né? Tinha aquela montoeira de gente. Eu chegava no domingo à tarde, mocidade, 2 horas da tarde, encontro na igreja. Vamos subir morro. Aí vinha aquele que dizia que estava cansado, vinha outro que dizia que tinha um compromisso, vinha outro, uma mocidade que tinha 100 e tantos jovens. Quem saía para evangelizar era 10, 8, 15 no máximo. Que o restante realmente descansava mesmo. Agora hoje então está mais difícil ainda de renunciar e sair para pregar o evangelho. Mas vamos ver então, meus irmãos, o poder que esse evangelho tem. A primeira coisa que o evangelho vai fazer, tá? A evangelização vai fazer, ela vai testificar quem somos nós. O evangelho tem o poder de dizer para nós, para você que está me ouvindo e para mim, quem nós somos. Agora, quem nós somos como crentes, salvos em Cristo. Né? Uma das primeiras coisas que o evangelho testifica a respeito de nós, quando estamos falando, que nós somos pessoas de Cristo, nós somos cristãos. As pessoas, meus irmãos, pegou um título aí chamado crente. Parece que todo mundo é crente. De fato é, porque crente é uma pessoa que crê em algo. Não é? Agora, cristão já modifica a coisa, porque cristãos são pessoas de Cristo. A primeira vez que nós fomos chamados foi em Antioquia. Né? Lá em Atos capítulo 11, versículo 26, a primeira vez que os crentes foram chamados de pessoas de Cristo. Agora, como que o mundo olhou, como que as pessoas de Antioquia olharam para os discípulos pregando, para os crentes da época, e identificaram ele como pessoas de Cristo. E aí começa então a grande responsabilidade, a primeira do testemunho, da forma como eles viviam. É a forma como eu vivo. Às vezes você não fala que é crente, às vezes você não fala que é cristão, mas as pessoas que começam a lidar conosco, que começam a andar conosco no trabalho, na escola, na família, e pelo comportamento,
as pessoas vão dizer assim, você é cristão, não é? É verdade, sou cristão sim. Somos pessoas de Cristo. Pregamos a Cristo e vivemos o Evangelho de Cristo. A palavra de Cristo. Lá em Atos 11, 26, nós fomos chamados de cristãos a primeira vez. Mas a grande verdade é por que nós fomos chamados de cristão. Por que os discípulos foram chamados de cristão? Foram chamados de cristão porque eles viram Cristo na vida deles. Sim, porque se nós olharmos para a vida das pessoas e não ver Jesus Cristo na igreja, aí nós estamos comprometidos. Não é por aí. É por isso que a evangelização testifica quem somos. Na hora de pregar o evangelho, tem autoridade porque vive aquilo que prega. E aí vai ser identificado com Cristo. Porque Cristo é assim. Cristão quer dizer isso. Pessoas que vivem com Cristo. Por isso foram chamados de cristãos. E que realmente somos filhos de Deus. Lá em Romanos 8,16, Paulo deixa isso muito claro. Lembram? Em Romanos 8,16, que o Espírito testifica com o vosso Espírito que realmente sois filhos de Deus. Se o Espírito Santo testifica com o meu Espírito que sou filho de Deus, como é que é essa operação? Essa operação é o Espírito Santo testifica através do meu testemunho, através do meu padrão de vida, que eu sou filho de Deus. A forma como eu vivo é a forma dos filhos de Deus, né? Lá em João capítulo 1, versículo 12, você vai encontrar uma expressão interessante, que ele diz assim: a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos, o quê? Filhos de Deus. Por isso que o Evangelho tem o poder de, primeiramente, identificar o pregador, de identificar quem está anunciando a palavra. Por isso que o nosso padrão de vida no meio da sociedade que vivemos tem que estar intimamente ligado a Cristo. Porque se não estiver ligado a Cristo, nós com certeza não teremos autoridade para falar de Jesus. A igreja está preparada pelo Espírito Santo a falar de Jesus, a ser chamada de cristãos. Sim. Por quê? Porque o padrão que é estabelecido é visto. Meus irmãos, não adianta você sair por aí dizendo, pessoal, vai lá na igreja, não olha para os crentes não, hein? Olha para Cristo. Errou. Isso aí está errado. Quando você for lá na igreja, tá, meus irmãos, olhe para os membros da igreja. Porque uma pessoa vai lá na igreja, vai voltar para você e dizer assim, eu fui na sua igreja e não vi Cristo. Por quê? Porque Cristo tem que ser visto na minha vida, na sua vida. Quando pregou o Evangelho, nós temos a responsabilidade de transmitir ao mundo a imagem de Cristo. Porque eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Exatamente. Você está nos seus negócios, está trabalhando, está comprando, está vendendo, comprou um carro, vai vender. Ei, você é pessoa de Cristo, preste atenção como vai fazer esse negócio. Não vai para lá querer enrolar, querer aplicar golpe e maquiar alguma coisa para poder... Já furou, já não é mais. Porque toda pessoa que for enganada por nós, com certeza, tá, vai um dia dizer para nós assim, mas tu não era crente? Então, meus irmãos, cristãos, quer dizer isso aí, a palavra de Deus, o Evangelho tem a autoridade de, primeiramente, dizer quem somos, tá? E quem somos? Somos cristãos em Cristo. Somos testemunha que Jesus morreu naquela cruz por nós. E por que nós somos testemunha? Hein? Você viu Jesus Cristo morrer na cruz? Não viu. O mundo viu? Não viu. Então, como eu sou testemunha de que Cristo morreu na cruz? Primeiramente, porque Deus imputou isso no meu coração. E segundo, o resultado da ressurreição de Cristo é a prova da existência da igreja até hoje. Porque se Jesus não ressuscitasse naquele dia, no terceiro dia, a igreja não estaria sobre a terra. Nós não estaríamos aqui pregando o Evangelho. Por isso que nós somos testemunhas da ressurreição. Quando saímos para ensinar que Jesus Cristo morreu numa cruz, nunca esqueça de completar isso. De dizer que ele morreu e ressuscitou. Para não transmitir uma mensagem errada. Como muitos por aí. Tá? Estão andando aí com um crucifixo no peito. Tá? Com aquele Cristo pregado na... Cristo não, né? Aquela imagem pregada na cruz. Cristo não está na cruz. A cruz está vazia. Faz tempo, o túmulo está vazio. Nós temos que entender que cruz não é símbolo de vida. Cruz é símbolo de morte.
Isso, o único símbolo de vida é o túmulo vazio. Por isso que nós pregamos a ressurreição. Pregamos a ressurreição em Cristo. Você vai ver o Evangelho sendo pregado em Atos dos Apóstolos, tem como base as mensagens que Jesus Cristo ressuscitou. O primeiro Evangelho que Pedro vai pregar lá, aquele sermão dele lá, ele vai, aqueles que vocês mataram, que vocês crucificaram, Deus Pai ressuscitou. Sim, meus irmãos. É por isso que nós estamos aqui, nós somos testemunhas. A conversão só é possível na ressurreição de Cristo. A obra só se completou na ressurreição de Cristo. Era vencer a morte espiritual com o sacrifício vicário dele. É vencer a morte física com a sua ressurreição do corpo. Essa é a mensagem, e ela testifica para nós. Se nós cremos, é porque realmente Jesus ressuscitou, porque senão não tínhamos condição de crer em nada. Esse é o poder que o Evangelho tem, primeiramente, testificar para nós, tá? E testificar para nós quem somos. Você que é crente, que tem a responsabilidade de pregar o Evangelho, que professou sua fé numa igreja, e que vive como crente, você tem uma responsabilidade de aprender com o Evangelho. A primeira coisa, o primeiro alvo do Evangelho somos nós. Se ele pode ser aplicado na minha vida, eu posso aplicar ele à vida de outro. Se eu realmente vivo de acordo com os padrões estabelecidos por esse Evangelho, então eu tenho a responsabilidade e o compromisso de pregar esse Evangelho para outro, de falar para outro, de testificar para outro, das pessoas olharem para nós e ali vai um cristão, ali vai um crente, como é bom conversar com ele, como é confiável, né? As posições das empresas de chefia, as grandes posições de banco e tudo mais, devia estar na mão dos crentes, porque os crentes são confiáveis. Isso mesmo. Quer uma prova disso? Vai lá no Egito e vai verificar lá o José lá. José era um homem de Deus, portanto ele é confiável, extremamente confiável. Podia entregar qualquer responsabilidade para ele, porque o compromisso dele, tá, ultrapassava a sua responsabilidade com o patrão. Ele tinha compromisso e responsabilidade diante do Deus dele. É o que Pedro vai falar lá também. Mas nós temos aqui, meus irmãos, ainda um segundo ponto, tá? Que vem o Evangelho, o que o Evangelho... Agora nós vamos pregar, nós vamos dizer o que o Evangelho diz para as pessoas que ainda não estão salvas, como disse para nós antes, que nós estávamos ainda salvos no Senhor Jesus. O que o Evangelho fala do homem? O poder do Evangelho fala quem é o homem, o que ele é. O poder do Evangelho ultrapassa o conhecimento da psicologia, psiquiatria, a qualquer conhecimento da mente humana. Porque o Evangelho tem poder de dizer quem é o homem, tá? O Evangelho, primeiramente, coloca o homem na parede. Isso mesmo. O Evangelho é assim. Ele bota o homem na parede, coloca o homem diante do seu pecado. Coloca o homem diante do seu pecado. Essa é a palavra do Evangelho. Nós somos pecadores. Bota na parede. Deixa bem claro para o homem que ele não tem saída. Essa é a mensagem para o homem incrédulo, para o homem do mundo. Coloca o homem na parede, diante do seu próprio pecado. O Evangelho não vai falar do pecado do vizinho, vai falar do meu pecado. Vai falar do pecado daquele que nós estamos evangelizando. O Evangelho denuncia o homem para ele mesmo. Coisa impressionante esse poder do Evangelho. Esse poder de denúncia, não é? A presença do Evangelho na vida, tá? Ela denuncia o homem por dentro. E como é que ele faz essa denúncia? O Evangelho denuncia o homem para nós, porque tem a nossa vida, a vida do pecador, no geral, ela é desconhecida do homem. O homem não conhece quem ele é. O homem não sabe quem ele é. O homem não sabe nem o que ele tem no coração. Se você pegar Marcos 7 lá, você vai descobrir isso lá do 23 diante. O que o homem tem no coração? Jesus disse, do coração do homem que procede o quê? Os adultérios, os maus desígnios, não é? Meus irmãos, o Evangelho faz isso. Vai lá dentro do coração do homem e revela para o homem. O homem, quando ouve o Evangelho, ele fica consciente quem ele é.
do que tem dentro dele. Esse é o poder glorioso do Evangelho. Porque Deus, antes de salvar o homem, conscientiza o homem de quem ele é. Para que o homem tenha consciência que ele necessita de Cristo. Isso mesmo. O Evangelho tem o poder de nos denunciar. O Evangelho tem o poder de denunciar o homem para ele mesmo. Não vai denunciar o homem para outro, não. O Evangelho não é pregado assim, olha lá, o teu vizinho é pecador, miserável. Não é assim, não. O Evangelho vai dizer assim, tu é o pecador miserável que precisa de salvação. É assim que o Evangelho faz com a gente. E fez comigo, e fez com todos, e faz com aquele que ainda não tem Jesus, e que nós somos responsáveis de ir lá falar para ele. O Evangelho denuncia o homem a ele mesmo. Ele confronta o homem com suas atitudes. É impressionante isso aí. Porque uma pessoa que tem consciência do Evangelho, tudo aquilo que ele for fazer, ele vai associar. Isso mesmo. E aí vai se confrontado com aquilo. O que eu estou fazendo realmente está errado. Não vem para cá dizer que é inocente, que, não, eu não sabia. Se você ouvir o Evangelho e tem o Evangelho no coração, o Evangelho denuncia não somente quem nós somos, e denuncia nossas atitudes. E essa é a proclamação do Evangelho. Denunciar ao mundo a atitude dele. Atitude errada, pecaminosa, crimes, tudo aquilo que está errado, o coração, o Espírito Santo vai lá e fala assim, isso aqui está errado. Não vem para cá dizer assim, não senti nada, sentiu sim. Porque entre o certo e o errado, se existem as pessoas que mais sabem sobre o errado, são as pessoas que já ouviram falar do Evangelho. Ela pode não aceitar, não querer, mas o Evangelho está lá dizendo para ele, se você tentar enganar, está errado. Se você realmente fizer coisas que não batem com a palavra de Deus, isso está errado e é pecado diante de Deus. E o resultado disso é que ele denuncia nossas atitudes na sociedade, dentro de casa, em qualquer lugar que você viver. Se a nossa atitude, ela é comparada imediatamente com a mensagem que você ouviu. Por isso que nós andamos constantemente vigiando e orando os crentes. E aquele que não é crente, ele é confrontado. A presença de Cristo no mundo denunciou a sociedade em que ele vivia. A presença de Cristo no templo denunciou as atitudes daqueles sacerdotes, daqueles escribas, daqueles fariseus, daqueles mestres da lei. Bastava a presença de Cristo para as pessoas já saber que a coisa estava errada. Porque lá vem Jesus, que falava, que confrontava, que mostrava o certo, que denunciava as atitudes erradas das autoridades. Não era só da autoridade religiosa não, tá? De tudo quanto é autoridade. Chegava perto dele, já denunciava. A minha vida denuncia a presença do pecado? Será que a sua vida realmente denuncia para as pessoas quem elas são e quem somos nós? Porque esse é o poder que o Evangelho tem. Assim que o Evangelho muda uma pessoa, ela se torna poderosa no sentido de que tudo que for feito de errado na redondeza tem um referencial lá. Cristo é o referencial. Se você pensa que está fazendo as coisas certinhas diante de Deus, olha para Jesus. Porque se você não olhar para Jesus, você com certeza vai pecar. E vai se desviar. E vai para o inferno. Toma cuidado. Pode ser prova que você não é uma pessoa salva. Salvo não vai para o inferno. Salvo, quando sentir que está pisando na bola, ele vai cair lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Confessai o vosso pecado, porque ele é fiel e justo para vos perdoar, através do arrependimento. Crente se arrepende. O não crente não, se desvia, vai embora, não quer ouvir, tapa o ouvido. É assim que acontece. O Evangelho diz ao homem que ele não tem condição de se livrar do seu pecado e da morte eterna. Você já falou isso para alguém? O Evangelho diz ao homem que ele não tem condições de se livrar do seu pecado. É pior do que câncer. Pior, porque câncer tem pessoas que ficam curadas. Do pecado não fica. O pecado é terrível. Basta dizer que nós somos convertidos e nós somos pecadores. E outra coisa, o pecado se eternizou. Entrar lá para o inferno dentro, vai ficar para lá. Sim.
O pecado diz isso, a mensagem diz isso. Quando eu prego o evangelho, as pessoas têm que sentir que eles não têm condições de se salvar a si mesmo. Tá? Não tem. Já nasceu morto. Tá? Não tem condições de se livrar do seu pecado. E não tem condições de se livrar da morte eterna. Meus irmãos, o evangelho é poderoso. Porque o evangelho traz a verdade à tona. O evangelho traz uma verdade que procede de Deus. Aqui, isso aqui procede de Deus, da boca de Deus. É Deus que comunica ao homem: olha, você é pecador, você é miserável, você precisa de salvação. Tá? E você não vai conseguir se livrar do seu pecado. Você não vai conseguir se livrar da morte eterna. Viu? Por isso a mensagem é: te arrependa dos teus pecados. Viu? Arrependa-te do teu pecado. Tá? O evangelho, meus irmãos, ele tem o poder, tá, de falar do passado da nossa vida, nos faz lembrar do passado, para que no presente nós venhamos a aprender. Tá? Então ele vai falar do passado, vai falar do presente. O evangelho tem o poder de falar do futuro. Meus irmãos, o evangelho não é adivinho do futuro, não. O evangelho é a certeza do futuro. O evangelho transmite uma mensagem poderosa a respeito de juízo final, a respeito da volta de Cristo, a respeito de acerto de todos nós. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 14, versículo 10. Isso é muito sério, meus irmãos. O evangelho traz uma verdade que tem que ser anunciada aos quatro cantos da terra. E glória a Deus que está sendo. E glória a Deus para você que é crente salvo, que está ensinando, está falando. Não para de falar não, hein? Tem que falar. Porque a única missão que a igreja recebeu para todos os membros dela, tá? E não vem dizer para mim que você não tem dom de evangelizar. A Bíblia não diz nada sobre dom de evangelizar. Viu? A ordem é para todo mundo. Ah, eu não tenho dom de evangelizar. Você pode não ter dom de pregar num púlpito, pode ter dom de não ser professor, mas de evangelizar você pode. Pode falar do testemunho, pode testemunhar, pode viver como crente, tá? Porque essa é a realidade. O mundo tem que ser convencido que não vai conseguir resolver os seus problemas sozinho. As pessoas, e tem uma série de religiões e seitas por aí, que acham que o homem pode salvar a si mesmo. Como que um morto pode se salvar a si mesmo? Se a palavra de Deus nos ensina que o homem morreu no jardim do Éden, ele morreu lá espiritualmente, instantaneamente, quando desobedece a Deus, e morre consequentemente do pecado, fisicamente posterior. Hein? Pode um morto escolher Jesus Cristo? Pode um morto aceitar a salvação? O que o morto vai fazer? Primeiro ele tem que ressuscitar, e é o que Cristo vai fazer. Paulo vai falar isso lá em Efésios, no capítulo 2. Hein? Ele diz o que lá? Estáveis mortos nos vossos delitos e pecado, né? E ele vos deu vida, estando vós ainda mortos. Isso, pela graça sois salvos. Morto não aceita. Que morto aceita? O homem nasce zumbi para ser salvo, para ser mudado, para ser realmente ressuscitar, para tornar a vida. O homem tem que ter consciência que ele não consegue se livrar do pecado, que ele precisa de Cristo, precisa de Jesus. No final das contas, meus irmãos, o evangelho tem o poder de falar ao homem do final daquele que não crê. O evangelho é assim. O evangelho não esconde verdades. Não. E também não adianta nós ficarmos por aí nos púlpitos ensinando: ah, Deus ama, ai, Deus é bonzinho, ai, que Deus é isso, ai, que Deus tem misericórdia, que tem graça. E só prega isso. Não. O evangelho ensina que existe inferno e que se você não crê no evangelho, você vai para o inferno. É a Bíblia, não é do mal, não. Viu? Aquele que crê e for batizado será salvo. Agora, o que não crê já está no inferno. Nós estamos pregando para as pessoas que estão no inferno. Temos que tirá-los de lá com o poder do evangelho. É Cristo quem tira. Mas nós temos que anunciar. Nós temos que aprender sobre isso. Jesus Cristo não vai botar ninguém no inferno. O homem não vai ser condenado no dia do juízo, não. Vai receber só a sentença. Ele já vai chegar dentro do trono condenado. Ou absolvido por Cristo. Essa é a mensagem do evangelho. Não fique pensando que no dia do juízo Deus vai condenar. Você está condenado. Não, já vai condenado. Não aceitou, já está condenado. Só vai lá para promulgar a sentença. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Essa é a sentença. Não queira ouvir isso lá, não. Não queira, não, que é brabo, hein?
Muito difícil. Portanto, meus irmãos, o Evangelho tem um poder, o Evangelho coloca o homem na parede, o Evangelho coloca o homem diante do seu pecado. O Evangelho, meus irmãos, é uma bênção. Ele denuncia o homem para ele mesmo. O Evangelho é terrível, é uma mensagem, meus irmãos, que eu nunca vi psicólogo não falar isso. Hein? Não, Jesus não fazia por medo, não. Quando as pessoas diziam para Jesus assim, eu quero te seguir-te-ei. Se fosse hoje, pulava tudo para dentro da igreja. Né? Hoje nós íamos abrir e falar assim, vai lá, faz a profissão de fé, faz a casa catecúmena, entra para a igreja. Nós estamos precisando, vamos lá, entra, é homem cheio. Cristo faz isso não. Quando é o Senhor, eu seguirei. Não, cuidado, que as raposas têm seus casados, né? Mas o filho do homem não tem onde recuperar a cabeça. Chegou um jovem rico, mestre, o que devemos fazer? Jesus falou, vai lá, vende tudo que tem e segue. Nicodemo vai lá correndo e fala, Senhor, você tem que nascer de novo. Jesus Cristo estava dando a impressão que estava sempre falando assim, ei, não é fácil assim não. Você tem que saber primeiro como é que é. Viu? E essa responsabilidade é da igreja, hoje. Na época dele era dele mesmo. Depois dos apóstolos, que fundou a igreja. E por fim, meus irmãos, nós temos aqui uma mensagem do Evangelho. O que o Evangelho oferece ao homem? O Evangelho denuncia, o Evangelho diz quem ele é, o Evangelho confronta-nos com nós mesmos, certo? Mas o Evangelho tem uma oferta, o Evangelho tem algo a oferecer. O que o Evangelho oferece ao homem? Primeiramente, o Evangelho concede uma saída e um único caminho. Quando for pregar o Evangelho, não fala só das coisas ruins não, que já está lá. Nós temos que aprender, nós estamos esticando a mão para tirar a gente do inferno. Hein? Isso, não vamos para lá pegar e empurrar a mão para dentro do inferno, não. A mensagem do Evangelho oferece uma saída, tem um caminho a ser seguido. O Evangelho oferece um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando que o Evangelho oferece um caminho, que é uma pessoa. Eu sou o caminho. O caminho é uma pessoa, é Cristo. Tá? Eu sou a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer o quê? E vocês vão me conhecer e eu vou libertar vocês. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida eterna. Por quê? Porque ele nunca nasceu, nunca foi criado, nunca foi nada disso. Porque ele é Deus eternamente, portanto ele tem vida para oferecer. Eu vos dou a vida. É ele quem dá. Vida eterna. Também é uma pessoa. Ele não tem vida eterna. Ele é a vida eterna. Ele não tem um caminho. Ele é o caminho. Ele não conhece uma verdade. Ele é a verdade. Ele é a personificação da palavra de Deus. Quando você for pregar, for falar do amor, lembre-se que Jesus Cristo é a personificação do amor de Deus. Vai mais longe ainda, porque Paulo, quando escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, lá do versículo 13 em diante, você vai aprender lá algo que Paulo vai falar sobre Jesus Cristo, que nele reside toda a plenitude divina. Tudo foi criado por ele, por meio dele, para ele. Jesus, portanto, meu irmão, é Deus encarnado, é Emmanuel, Deus conosco. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele tem a solução, ele tem um caminho, ele tem esse caminho. Ele oferece esse caminho. Tem o poder de mudar a vida do homem e suas atitudes. Meus irmãos, só Jesus pode mudar a vida de um homem. Ninguém mais tem esse poder. Ninguém tem esse poder. Meus irmãos, doença, guerra, pandemia, vírus, nada muda a vida de um homem, meus irmãos. Meus irmãos, o homem é ousado, ele não tem medo de morrer. Ele é tão ousado que ele morre indo para o inferno sem querer saber do Evangelho. Sim, por isso nós temos que bater em cima dessa tecla sempre, mostrando, vivendo esse Evangelho maravilhoso. Meu irmão, sendo crente no Senhor Jesus Cristo, fiel, ter uma fina reputação, como Paulo escreve a respeito de Timóteo. Isso, um crente, ele tem uma fina reputação, exatamente, tá? Do que não tem que se envergonhar. Isso mesmo. O crente tem que viver assim. Ele tem poder, o Evangelho tem o poder de mudar, tem poder de mudar a vida do homem e as suas atitudes.
quando o Evangelho, quando a palavra de Deus, quando Jesus Cristo entra na vida de uma pessoa, ele muda. O exemplo que nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, é o exemplo de Paulo. Quando você olha para Paulo, você vai ver o efeito do Evangelho na vida daquele homem de uma maneira extraordinária. Ele era perseguidor, odiava o Evangelho, matava a crente, perseguia a igreja, fazia, acontecia, tinha um ódio no coração contra outra doutrina que não fosse a dos fariseus. O resultado disso foi que Jesus encontrou com ele. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E o resultado final, o que Deus fala? Hein? Para Ananias, fala uma coisa muito séria ali, fala para ele assim, olha, agora ele saberá o que importa, que é sofrer pelo meu nome. Paulo saiu dali, meus irmãos, ele cai, cego, levanta, vendo a vida, levanta, convertido. Jesus converte ele, leva lá e começa o processo todo. Agora você pega um Paulo escrevendo essa montoeira de cartas, esse homem de Deus. Hein? Isso é poder do Evangelho, querido. O poder do Evangelho ultrapassa os limites da compreensão humana, da estrutura do ser humano. Tá? O pecado mudou a estrutura, o DNA humano. Isso. O pecado é terrível. Por isso que o Evangelho é poderoso. O Evangelho, meu irmão, ele tem poder de mudar, de tornar o homem ao paraíso. Isso mesmo, em Cristo Jesus. Jesus Cristo tem esse poder de mudar pessoas, mudar atitude. A atitude de Paulo mudou radicalmente. Você vai pegar um Pedro cheio de má atitude, quando chega lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver um Pedro, outra pessoa, pregando um sermão lá com 3.000 convertidos, prega de novo 2.000 pessoas. Esse é um Pedro convertido, mudado, transformado. Esse é o poder que esse Evangelho tem e essa é a responsabilidade nossa. Tem poder de mudar a vida e as suas atitudes, tem o poder de livrar o homem do pecado e salvar da morte eterna. Sabia disso, né? Que o Evangelho tem o poder, tá? De livrar o homem do pecado. Sabem por quê? Porque o Evangelho ensina em si e está embutido na mensagem do Evangelho que Jesus morreu no nosso lugar naquela cruz, cumprindo o ato legal da lei, que era morte. A lei mata, Jesus morre. A graça da vida, Jesus ressuscita. Isso mesmo. É disso que nós estamos vendo. E a palavra de Deus ensina isso claramente. O Evangelho tem esse poder, tá? De livrar o homem da morte eterna, através da ressurreição espiritual e física. Viu? Por isso nós vamos ser ressuscitados fisicamente, quando Jesus vier no céu. Eu tenho o poder de livrar do pecado e salvar da morte eterna. Que benção, hein? Morte eterna. Morte eterna, meus irmãos, é perigoso, hein? É o lago de fogo, hein? Caiu lá, é a segunda morte. Acabou. Até o inferno você jogar lá. A solução para a dúvida. Está em dúvida, meu irmão? Você que está me ouvindo aí. Então ouve o Evangelho. O Evangelho tira dúvida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará da dúvida. Não existe dúvida no Evangelho. Existem certezas. Certezas absolutas e não relativas. É isso que o Evangelho faz. É isso que a palavra de Deus faz. É isso que ela ensina. E ensinou para nós. Fomos salvos baseado nisso. Também ensina que Jesus Cristo como o único e eterno Salvador do homem. Essa é a mensagem do Evangelho. Um missionário mesmo pega um ônibus na Índia. Ele estava lá para evangelizar uma região lá. E começou a conversar com um rapaz lá. E o rapaz disse para ele assim: o cristianismo é a única religião do mundo que oferece um salvador. Você já viu outras religiões que tem um salvador? Não tem. Não tem. Porque o Evangelho, meu irmão, é o único, tá? É o único que mostra Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Isso mesmo. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho tem o poder, o Evangelho oferece ao homem, tá? Ele faz uma oferta ao homem que não só vai salvar o homem, mas que vai mantê-lo salvo. E ele nunca mais vai perder essa salvação gloriosa. Não vai. Já contei esse exemplo aqui, vou repetir para os irmãos. Um
chinês, ele contava como foi a salvação dele. Ele disse que estava num poço de lama, quase morrendo. Aí alguém abriu a tampa do poço e falou assim para ele: se você tivesse ouvido os mestres da minha religião, você não estaria nesse poço. Foi embora. Veio outro de lá e disse para ele: ah, se você tivesse ouvido Maomé, não estaria nesse poço. Veio outro: ah, se você tivesse ouvido o Buda, não estaria nesse poço. Aí ele disse que de repente ele viu a tampa do poço abrir, uma mão jogar uma corda e descer alguém. Foi lá onde ele estava, na lama lá, abraçou ele, tirou de dentro do poço, levou para casa. Deu um banho nele, ele tomou um banho. Pegou, deu uma roupa limpa para ele, branca. Aí ele falou depois que ele estava limpo e vestido de branco, saiu e foi andando. Aí quando ele olhou para trás, ele viu aquela pessoa que tinha descido com ele na lama, seguindo ele. Aí ele disse assim: peraí, você entrou no poço, você me tirou, tomei banho, tu me deu roupa limpa, e agora você está andando atrás de mim por quê? É para você não cair no poço de novo. Sabe quem é esse? É o Espírito Santo. Ele nos salva, tira do poço e depois anda conosco para não cair no poço de novo. E nós não vamos cair, porque agora é Deus que toma conta dos nossos passos. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Gloriosa para sempre. Grande demais. Essa é a realidade. Jesus Cristo é o único e eterno Salvador. E para concluir, meu irmão, Atos capítulo 1, versículo 8, tem uma frase no versículo. Esse versículo, Atos 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Preste bem atenção, hein? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é poder para comprar casa nova, poder para isso, para aquilo, não, hein? Ei. É poder para vencer o pecado e testemunhar do Evangelho. E sereis minhas testemunhas. Recebereis poder para ser testemunha. Recebereis poder para se santificar. O resto é consequência. Porque o poder do Espírito Santo na vida do crente é para que ele testifique como testemunha desse glorioso Evangelho. O poder do Evangelho é extraordinário, amados. E, portanto, essa é uma responsabilidade que recai sobre cada um de nós. Temos que testemunhar, viver como crente, falar como crente e andar nesse mundão até o nosso dia como crente, testificando essa verdade gloriosa. Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça e nos motive cada dia mais a pregar esse Evangelho maravilhoso. Amém. Agora nós vamos encerrar esse momento com uma oração. Oremos então. Agradecer pelo nascimento do Luiz Antônio, filho da Juliana Siqueira. Nós temos também um agradecimento pelo nascimento de uma criança, da Juliana Siqueira, que ganhou o neném, é Luiz Antônio. Deus abençoe a mãe e a criança, que ela cresça no conhecimento e na estatura e na graça do Evangelho. Que a mãe e o pai tenham essa responsabilidade diante de Deus. Você que quer ser mãe, lembra disso. Tens uma responsabilidade. Deus te presenteou com um filho que na realidade Deus quer para ele, através dos pais, como crentes, salvos no Senhor Jesus. Oremos então. Deus eterno, nós te somos gratos pela gloriosa bênção, Senhor Deus, desse Evangelho que tu nos salvaste, e dessa gloriosa mensagem do Evangelho, Deus, que mostra Jesus Cristo como o nosso único e eterno Salvador. Perdoa, Deus, o nosso pecado, perdoe nossas falhas diante de Ti, santifica-nos, ó Deus, constantemente, para que possamos crescer espiritualmente. Pai eterno, nós clamamos a Tua bênção, ó Deus, para esse dia, que Tu esteja conosco durante todo esse dia, no culto da noite, ó Pai, e assim nos orientando, nos abençoando, e que a Tua palavra, ó Deus, seja pregada e testemunhada por esse Brasil afora.
Ajuda a tua igreja, Deus, nesses momentos difíceis e que tudo corra, Senhor Deus, para o bem daqueles que te amam. Também, ó Deus, te agradecemos pelo nascimento de Luiz Antônio, que esteja abençoando a vida dele. Abençoe a sua mãe, ó Pai, a Juliana e o casal, ó Pai, que tem essa responsabilidade de educar essa criança e criar essa criança diante da tua santa presença. Também te pedimos, ó Deus, para todos aqueles que estão ouvindo a mensagem, que tu toque no coração deles, que o Espírito Santo, ó Deus, venha influenciar essas pessoas e também a nós, através da tua palavra. É o que nós clamamos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Até a noite, meus irmãos, se Deus permitir.